Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, gente. E hoje nós vamos ler o capítulo 10 do livro Ele Veio para Libertar os Cativos. E o título é O Encontro. Nós começamos de novo com Elaine, né, narrando. Cada dia que eu venho lendo, sabe, minhas forças vêm se renovando. Eu espero que isso aconteça com você também. Deus é fiel. Vou ler um pouquinho, tá bom? Depois você vai acompanhando a leitura aí com os fundos aí de umas imagens muito bonitas, né? Bem aconchegante, tranquilizante, tá bom? Vamos lá. O encontro, Elaine. É o que Elaine fala. Fiquei extremamente doente nas 2 semanas após o dia em que fizera de Jesus meu Senhor e Mestre. Vocês viram que foi uma batalha, né? Elaine, ela aceitou a Jesus, ela desafiou ao mal, que Jesus estaria com ela, né? Que Jesus teria perdoado. Então aqui ela continua a narrativa, porque Satanás visitou ela várias vezes tentando fazer o mal, mas aí a vida dela já estava na mão do Senhor, então a partir daquele momento era Deus que regia, né? Mas agora vamos continuar acompanhando. Fiquei extremamente doente nas 2 semanas após o dia em que fizera de Jesus meu Senhor e Mestre. Fui levada para outra cidade onde estava localizada o Hospital Memorial. Cheguei de ambulância para a sala de emergência. Como não conhecia nenhum dos médicos, ficaria aos cuidados do médico de plantão naquela noite. Estava desesperadamente doente. Sentia dores fortíssimas. Além da solidão e do medo, foi nessas circunstâncias, deitada de modo desconfortável na sala de emergência, que Rebeca entrou na minha vida. Vamos continuar. Estava surpresa, primeiro porque nunca tinha visto uma médica, e segundo porque, além de muito bonita, era jovem. Mas muito mais do que isso, ela irradiava algo que, mesmo não podendo tocar, eu sabia que era bastante forte. Os demônios no meu corpo sentiram também e não gostaram. Podia ouvi-los resmungar e contorcer para que eu não me envolvesse com ela. Fraca como estava, enquanto Rebeca parou para conversar comigo, fiquei observando o broche dourado que ela usava na gola do casaco branco, com a seguinte inscrição: Jesus é vida. Finalmente, a curiosidade superou a timidez, e aproximando-me o suficiente para tocá-lo, perguntei: Você é cristã? Sim, respondeu sorrindo. E você? Balançando a cabeça, respondi: Tornei-me uma há 2 semanas. Isso é bom para você, disse amavelmente. É a decisão mais importante que alguém pode tomar. Pela segunda vez, aquela voz amável e cálida soou ao meu ouvido. Ouça tudo o que ela lhe ensinar, pois é minha serva. Você aprenderá muito mais, tudo o que necessita saber. Reconheci a voz como sendo do Senhor, mas estava muito machucada e confusa para confiar nela totalmente. Isso foi muito antes de vir a confiar nele, ou em Rebeca. Naquela noite, ela me internou no hospital. Na manhã seguinte, para o meu desapontamento, descobri que ela não seria minha médica titular. Fui designada aos cuidados de um médico que estava sob a autoridade dela, e não gostei nada dele, e do mesmo modo ele não gostou de mim. Não acreditava que eu estivesse doente e sentindo dores. Passei muitas noites em lágrimas e sofrimento devido ao seu descaso comigo. No segundo dia após minha internação, Rebeca voltou para falar comigo.
ela trouxe uma Bíblia para mim. Fiquei surpresa, pois os médicos não andam por aí distribuindo Bíblias aos seus pacientes. Pelo menos não no meu conceito. Ela não apenas me deu a Bíblia, como também a tarefa de lê-la. Depois orou por mim. O primeiro livro indicado para eu ler fora o de Tiago, e à medida que eu lia, ficava cada vez mais furiosa. Era como se minha consciência estivesse sendo alfinetada a cada leitura. Os demônios também não gostavam. Estávamos de péssimo humor quando ela chegou no dia seguinte, de fato tão furiosos que atirei a Bíblia nela. Ela simplesmente se esquivou e, sorrindo, apanhou-a, dizendo: "Qual é o problema? Por acaso a palavra de Deus tocou em alguma ferida? Eis aqui a sua próxima tarefa." Estávamos furiosos, eu e os demônios, porque a nossa raiva não parecia afetá-la em absoluto. Aquela foi uma das muitas sessões com Rebeca, folheando as Escrituras. De maneira lenta, comecei a crescer espiritualmente. Os demônios estavam aborrecidos com a situação e com frequência usavam a minha boca para mandá-la ir embora. A cada dia estava certa de que não a haveria mais. Contudo, ela continuou vindo e vindo. Glória a Deus. Agora, irmãos, eu vou deixar aqui os próximos parágrafos, né? Eu vou lendo e aí vai passando as imagens. Aí o próximo parágrafo é Rebeca falando, tá bom? Continue nos acompanhando, gente. Deixe seu like aí, compartilhe bastante, rumo aos 4.000 inscritos, tá bom? Deus abençoe e fique com o Pai aí eterno. Agora, irmãos, quem começa a falar é Rebeca. Vamos lá. Quando vi Elaine pela primeira vez, não fazia ideia de quem era e nem mesmo do seu envolvimento com o satanismo. Comprei uma Bíblia para ela porque o Senhor me ordenara. Não compreendi, na ocasião, que conversava mais com os demônios do que com ela própria. Ela era detestável, ou melhor, eles é quem eram. Deixava-me furiosa e por isso lhe indiquei o livro de Tiago, porque ele diz muito sobre refrear a língua. A primeira internação de Elaine durou cerca de 6 semanas. Realizamos todos os testes possíveis e mesmo assim não conseguimos descobrir o que estava errado. Eu ainda não havia aprendido nada sobre doenças demoníacas e, apesar de todas as orações, não obtive resposta. Os outros médicos concluíram que ela não estava doente, mas mesmo assim não fiquei em paz com o diagnóstico. Apesar de tudo, ela finalmente recebeu alta. 2 dias depois, ela estava de volta. Era o meu plantão e fiquei responsável por atendê-la, até que o meu residente voltasse na segunda. Elaine reclamava das mesmas dores e a situação era complicada. Tinha certeza de que falava a verdade, mas não conseguia identificar a doença. Suas perguntas soavam como um desafio. Doutora Brown, por que eu ainda estou doente? Os anciãos ungiram-me com óleo e oraram, pedindo a Deus a cura. Por que ele não responde? Será que estou fazendo algo errado? Era realmente um desafio. Não conseguia identificar o que estava errado no corpo dela, nem recebia respostas de Deus, apesar de todas as orações. Disse-lhes que não sabia o porquê de o Senhor escolher não curá-la, mas que estava certa de que ele tinha algum propósito na situação. Fiz o pedido de internação, decidida a passar o caso para o meu residente e outro especialista. Assim eu não teria de me preocupar mais em cuidar da Elaine. Contudo, ela e o Senhor tinham planos diferentes.
Elaine, que começa a narrar agora. Até esta segunda admissão no plantão de Rebeca, eu estivera relativamente segura no hospital. Satanás e seus demônios não são onipresentes como Deus, e as notícias no reino das trevas não circulam tão rápido. Na primeira admissão, ninguém ficou sabendo da minha conversão. Agora, no entanto, as coisas estavam diferentes. Muitos médicos e enfermeiras eram satanistas e a informação já havia sido espalhada. Estava destinada à morte por ser uma traidora de Satanás. Passava o tempo todo lutando pela minha própria vida e, sendo mais forte do que eles, eu vencia facilmente. Não sabia, entretanto, que os demônios queriam que eu usasse os meus poderes, pois sabiam que, agindo assim, eu não cresceria espiritualmente. É claro que não contei nada para Rebeca. Não confiava nela totalmente. Porém, ela era tão diferente de qualquer outro médico que eu determinei que ela seria a minha médica. No dia seguinte, quando o especialista veio me ver, eu o reconheci imediatamente. Ele era um poderoso satanista das redondezas. Eu nunca gostei dele. Deliberadamente, comecei a lutar contra ele, e os meus demônios passaram a atacá-lo. De fato, ele ficou tão ferido fisicamente que não conseguiu trabalhar durante 3 dias. Foi necessário apenas uma semana para fazê-lo me odiar e temer a ponto de não querer mais me ver. Era precisamente o que eu queria. Já o residente era outro assunto, porque não era satanista nem cristão. No primeiro contato, ele não gostou de mim. Contudo, pelas regras do programa de treinamento, ele fora incumbido de cuidar de mim. Tornei a vida dele um inferno, da mesma forma que ele a minha. Projetava-me espiritualmente para o apartamento dele e, com uma caneta de tinta preta marcante, escrevia mensagens obscenas na parede. Depois assinava embaixo, atirava pratos nele quando estava em casa e por várias vezes sacudia a geladeira, fazendo estragar toda a comida. A cada vez que ele tentava chamar alguém para ver as mensagens, um dos demônios me avisava e eu o enviava para limpá-las, antes que o convidado pudesse vê-la. Rapidamente ele aprendeu que não poderia contar a ninguém o que acontecia, porque poderiam dizer que estava enlouquecendo. Ficou tão temeroso a meu respeito que em 2 semanas desistiu do meu caso. Fiquei então com Rebeca. Ela irradiava tanto amor que, mesmo eu não entendendo, ele me atraía. Eu me afeiçoava cada vez mais a ela. E no fundo eu sabia que Rebeca era a única a ter as respostas para a minha libertação. Rebeca. Começa agora a narrativa. O meu descanso concernente ao caso de Elaine durou pouquíssimo tempo. Em menos de 2 semanas após sua admissão, o residente veio dizer-me que não se importava com as consequências, mas que não iria mais cuidar dela. Também o especialista, no fim da primeira semana, disse-me que não se importava com o que eu fizesse com ela, porque ele estava lavando as mãos em relação ao caso. E acrescentou que não haveria mais. Fiquei paralisada. Não sabia o que fazer com ela. Vendo Elaine diariamente, cheguei à conclusão de que estávamos esbarrando em algum ponto no seu crescimento espiritual. Era como se algo estivesse bloqueando. Na maior parte do tempo, ela era insuportável. Eu não sabia ainda que ela possuía demônios. Vez após vez, a minha vontade era de lhe dar alta e dizer que não podia fazer mais nada para ajudá-la. Sempre que eu chegava até este ponto,
em que Deus permitia a Satanás tentar-me, a ponto de ficar totalmente desanimada e enterrar o rosto no chão. A única atitude era, humildemente, pedir perdão ao Senhor. Ele sempre me dizia: veja a paciência que eu tenho de ter com você. Não pode usar desta mesma paciência com minha filha Elane? Naturalmente, eu sempre cedia e, de novo, pedi a ele que colocasse seu amor no meu coração para que eu a amasse como ele e voltava a vê-la no dia seguinte. Finalmente, depois de 3 semanas, fiquei um fim de semana inteiro em oração e jejum, pedindo a Deus uma resposta para o caso de Elane. No final do domingo, ela falou-me claramente: você ainda não conversou com Elane sobre o profundo envolvimento dela no ocultismo. Tudo então se esclareceu. Havia reconhecido as manifestações, mas Satanás bloqueara minha mente. Na segunda-feira, pela manhã, fui conversar com ela sobre a área ainda não discutida. O que é? É sobre o seu total envolvimento no ocultismo. Pasmada, ela ficou imóvel, me olhando durante todo 1 minuto. Como você sabe sobre isso? Passei todo o fim de semana orando, jejuando e pedindo a Deus que me revelasse a chave, a solução para o seu caso, e ele me falou. Disse-lhe que, como uma cristã, ela deveria confessar todo e qualquer envolvimento no ocultismo para o Senhor e lhe pedir perdão. Deveria pedir também que ele apagasse tudo e fechasse as portas com o seu precioso sangue. Porém, ela se recusava a fazê-lo. Em total desespero, disse-lhe: Elane, não posso mais lidar com você. Contudo, sei que o Senhor pode. Assim orarei, entregando-a nas mãos dele, e pedirei que ele se entenda com você. Assim fiz e saí. Agora começa a narrativa de Elane. Eu nunca ficara tão deslocada em toda a minha vida como quando Rebeca aproximou-se, perguntando sobre o meu total envolvimento no ocultismo. Sabia que só havia 2 modos pelos quais ela obtivera a informação. Um era Satanás e o outro Deus. Era um momento decisivo da minha vida. Quando ela orou pedindo a Deus para lidar comigo, ele certamente o fez. Na verdade, ela passou a fazer aquela oração diariamente, e como a odiei por fazer aquilo, entretanto, nos dias que se seguiram, o Senhor quebrou toda a interferência demoníaca. Assim, lentamente comecei a entender que, como cristã, eu deveria fazer de Jesus o meu mestre e salvador em todos os sentidos. Passei a confiar em Rebeca e a amá-la cada dia mais e mais. Passei a observar o seu compromisso total com o Senhor e tentava imitá-la. Ela me ensinou que o pacto que eu fizera com meu próprio sangue anos atrás havia sido totalmente cancelado pelo sangue de Jesus e que a batalha não seria fácil nem para mim nem para ela. Mediante a graça de Deus, crescia um pouco a cada dia, com o crescimento espiritual. Os problemas físicos começaram a ser solucionados. O último dia chegou quando Rebeca me disse ter recebido do Senhor a orientação de que chegara o tempo em que eu deveria aprender a lutar contra Satanás. Fora do hospital, assim pela última vez recebi alta. Glória a Deus. Até aqui, gente, foi o capítulo 10. Eu espero que vocês estejam gostando, né? E acompanhem o próximo capítulo 11, que tem o título Entrando na Batalha Espiritual. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.